Olha só, gente, mais um Fala Carlão aqui no estande da Iara, nesta maravilhosa feira de Não Me Toque aqui, a Expo Direto Cotrijal. E quem está aqui do meu lado é o Jorge Stacoviaki. O Jorge é o seguinte, ele é formado ele é agrônomo, formado lá na PUC, lá em Curitiba, não é isso? Exatamente, Carlão. E olha, aí tem umas raízes ali meio perto de Porangaba, viu? Que tem uns parentes ali em Tatuí. Também é verdade isso, né? É verdade, cara. Minha avó mora lá perto de você, Carlão. Olha só, o cara é meu vizinho, rapaz. Olha, ô Jorge, deixa eu te falar. O que o povo lá que não perde nenhum Fala Carlão precisa saber em termos de solo? A gente está vendo aqui 4 tipos bastante distintos de solo e eu fico imaginando que para cada um deles a Iara deve ter uma solução diferente, né? Exatamente, Carlão. O que a gente trouxe aqui no nosso stand aqui na Iara? A gente trouxe 4 tipos de solo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, diferentes, né? E qual que é o grande objetivo? Mostrar para o produtor que ele pode até ter esses solos na mesma propriedade, né? E cada tipo de solo desse vai ter uma necessidade diferente. Eu posso ter mais matéria orgânica no solo, posso reter mais fósforo em outro. E para isso a gente tem que conhecer muito bem a área que a gente está, para que a gente tenha como colocar a solução correta para a necessidade que a gente tem dentro desses solos. Esse é o grande ponto. Maravilha! Olha, a Iara trouxe aqui uma forma bastante legal, uma espécie de academia aqui para mostrar como que o fertilizante contribui na produtividade dos agricultores. Essa aqui é só a primeira etapa, nós vamos mostrar em 4 etapas para você. E para onde a gente vai agora, Jorge? Perfeito, Carlão. Depois a gente ver os solos, entender que a gente tem necessidades diferentes em cada solo, a gente vai mostrar o que acontece quando faltam alguns nutrientes nas plantas. Maravilha, então vamos lá. Acompanha comigo. Bom, gente, e agora a gente está aqui mostrando essa barriga aqui com a famosa lei do mínimo. E quem vai explicar para a gente o que significa isso é o nosso amigo Jorge aqui. E aí, Jorge? Perfeito, Carlão. O que é a lei do mínimo, né? Acredito que todo produtor, em algum momento, em alguma palestra, alguma vez, já viu esse barril aqui, alguém já mostrou esse barril para ele, né? É a famosa lei do mínimo. O que isso quer dizer? Que a nossa produtividade ela é limitada pelo nutriente de menor quantidade. Nesse caso aqui está aparecendo um enxofre, né? Mas entendi. A nossa produtividade sempre vai ser limitada pelo nutriente de menor quantidade. E isso é bem visual porque a gente vê aqui a soja vazando por esse nutriente, né? Esse é o ponto. Perfeito, é mais ou menos que nem aquela história, né? Uma corrente, o elo mais fraco da corrente diz a força que tem a corrente toda, não é isso? Exatamente, Carlão. E daí a gente fez mais aqui dentro do stand da Iara. A gente trouxe esse barril para mostrar ao produtor e aqui dentro, aqui atrás da gente, a gente consegue mostrar de uma forma mais visual ainda como se as plantas estivessem na lavoura. Maravilha, então vamos lá para o Iara Room Experience mostrar isso para vocês bem na prática. Vamos lá. E a gente está aqui agora na terceira etapa, que é o Iara Room Experience. Adorei esse título, inclusive. Ô, Jorge, o que nós estamos vendo aqui nessa sala? Carlão, aqui nessa sala é o seguinte. A gente acabou de ver o barril ali, né, da lei do mínimo, onde a gente é limitado pelo nutriente de menor quantidade. O que a gente quis trazer aqui no Iara Room Experience? A gente quis mostrar para o produtor de uma forma mais visual o que isso realmente faz na planta. Então essa primeira planta aqui que vocês estão vendo, ela é o barril inteiro, o barril completo, uma nutrição bem equilibrada. Então quando vocês olham para essa planta, é uma planta com alto potencial, né? Uma planta de milho com alto potencial que recebeu uma nutrição adequada para ela. Então você vê uma planta com alto potencial, que cresceu muito bem, folhas bem verdes e uma raiz bem estabelecida. O grande cheque aqui dessa sala, a coisa mais legal é a gente poder ver da planta para baixo, do solo para baixo. Isso a gente não vê na lavoura. E aqui é bem interessante, a gente consegue ver as raízes. Então gravem bem, pessoal. Vocês vão ver no vídeo, aqui a gente tem uma raiz bem completa, né? Bem formada, um grande volume de raízes primárias e secundárias, que são muito importantes por causa da absorção pelos nutrientes. E agora a gente vai ver um pouquinho quando falha algum nutriente, quando não se tem algum nutriente, que é o que acontece ali no barril, né? A parte mais baixa que vai limitar ele. Então a gente pode estar aí dando uma olhada aqui para os lados. Vamos olhar, você vai falando aí. Perfeito. Aqui a gente tem, por exemplo, uma limitação de nitrogênio. Então, tem toda a solução completa, menos o nitrogênio. E olha o que a falta do nitrogênio faz na planta de milho.
O nitrogênio é o nutriente mais demandado pela cultura de milho. Então a gente percebe uma planta bem pequena, com uma clorose, né, amarelando, e uma raiz bem mal desenvolvida. O nutriente do nitrogênio é o nutriente mais demandado pela cultura e um dos mais importantes, que é responsável pela produtividade e pela qualidade aí dos grãos que a gente vai estar colhendo. Maravilha. Fósforo também é importante, né? Fósforo é muito importante, a gente já vê pela altura da planta, né? Aqui só não tem fósforo e ó a diferença do tamanho de uma planta que não tem fósforo para uma planta que tem fósforo aqui. Né? É extremamente importante, raízes também bem mal desenvolvidas, né? E isso é bem importante a gente frisar. Aqui na sequência a gente tem uma planta sem potássio, com as deficiências bem claras de falta de potássio, o que mostra quão importante é a gente também ter esse equilíbrio, né? Na sequência, uma falta de cálcio. Cálcio é um elemento muito importante para a planta, para a função estrutural, para que ela fique forte, né? Que tenha uma boa massa de raízes. E é sempre importante frisar a questão do enraizamento. Quanto melhor o enraizamento, melhor, e o cálcio é muito importante num bom enraizamento pela planta. O engraçado do cálcio é que dá pra gente perceber também, eu acho que é uma correlação com o ser humano, né? Quem tem falta de cálcio tende a ser aquele mais raquítico, né? Dá pra ver que o cálcio faz um estrago danado, né? A falta do cálcio faz um estrago danado na planta, realmente deixa ela mais frágil. O cálcio tem função estrutural na planta. Então, sem o cálcio, eu vou ter uma raiz mais fraca, uma planta muito mais fraca, né? A gente vê que as folhas estão até caindo devido a essa falta de cálcio. Muito bom. Vamos para frente aqui. O enxofre na sequência, né? Muito parecido com uma falta de nitrogênio, porque o enxofre ele está ligado com a fotossíntese da planta, bem como o nitrogênio, e também na participação na formação de aminoácidos, né? Proteínas e enzimas. Então a gente percebe uma planta realmente menor, mais amarelada, com um menor número de raízes. Maravilha. E o zinco? O zinco ele é responsável por ser um precursor de auxinas, né, que é um hormônio da planta responsável pelo crescimento. Então a gente vê claramente um menor número de raízes, uma raiz bem curta, uma planta que tem um nanismo, né? Ela não cresceu, uma das menores plantas aqui que a gente consegue perceber. E o zinco ele é um micronutriente muito importante, é um dos mais demandados pela cultura. A gente precisa de 720 gramas de zinco por hectare para produzir 250 sacos por hectare de milho. Show, hein? E o boro? O boro também é muito importante, né? O boro é muito importante, também tem função estrutural na planta, por isso que a gente vê uma planta fraca, sem raízes e bem danificada, mas ele é extremamente importante na germinação do grão de pólen. Né? Então ele vai ser extremamente importante no florescimento, para que a gente, no milho no caso, a gente tenha uma espiga totalmente cheia, por exemplo. Maravilha. Bom, e o último aqui, o manganês. O último é o manganês. Ele tem uma atividade também correlacionada à fotossíntese, por isso que ele está um pouco mais amarelado. Ele é responsável por desdobrar a molécula de água dentro do processo de fotossíntese. Então, a falta de manganês, ela vai causar, consequentemente, uma falha na produtividade, né? Uma menor produtividade da cultura. Maravilha, show de bola. Olha, o Jorge entende tudo, hein? Uma barbaridade, dá uma aula aqui pra gente. Agora eu quero saber o seguinte, na nossa próxima etapa, afinal de contas a gente já mostrou tudo aqui, vamos dizer assim, o caminho, o ritual aí do solo, da planta em si, dos micro e macronutrientes. Agora eu quero ver o seguinte, quais são as soluções da Yara para o produtor. E é isso que a gente vai ver logo na sequência aqui da nossa prosa, é isso? Exatamente, Carlão. Vamos lá que a gente vai ver quais as soluções que a Yara tem para o produtor suprir todas essas necessidades que a gente viu aqui atrás. É isso aí. Bora lá. Bom, e para fechar nossa conversa aqui na Yara, a gente já mostrou solos diferentes, de diferentes qualidades, a gente já mostrou lá aquele barril da lei do mínimo, que é um show de bola, a gente já mostrou a aplicação da lei do mínimo na planta efetivamente, o que faz de diferença, né? Quando falta um nutriente, vocês viram lá, né? Falta nitrogênio, dá aquele estrago danado, falta boro, fica um horror a planta. Agora é a hora de a gente saber, afinal de contas, quais são as soluções que a Yara tem para o agricultor brasileiro, para ele ter sucesso e não passar tanto problema como a gente viu aí. Pergunta sensacional, Carlão. A Yara tem soluções desde a parte digital, onde a gente traz as melhores recomendações
pro produtor rural e soluções em fertilizantes desde o estabelecimento da cultura, com um bom fertilizante de base, um bom tratamento de semente para a sua semente e durante toda a cultura até o enchimento de grãos. Na soja, por exemplo, nós conseguimos ter fertilizantes para todos os pontos críticos dela, no manejo de plantas daninhas, no período vegetativo, no florescimento e também no enchimento de grãos. Quer dizer que vocês estão a solução completíssima, né? Perfeito. Para qualquer necessidade que o produtor tenha nutricional, a Yara tem a melhor solução. E outra coisa, né? A Yara tem um compromisso, ela só produz fertilizante, né? Com certeza, o nosso foco é o fertilizante e o foco das nossas soluções é o agricultor. Esse é o ponto, né? Então, o ponto é o seguinte, é fazer o agricultor produzir cada vez mais para alimentar o mundo e preservar o meio ambiente, né? Exatamente, falou tudo, Carlão. Essa é a nossa missão. É isso aí, Jorge, obrigado, viu, querido? Obrigado a você, Carlão. É isso aí, gente. Jorge Stacoviak falou aqui neste Fala Carlão e vocês estiveram aí, ele nos deu uma aula de como aplicar fertilizantes de maneira certíssima na sua propriedade. Um forte abraço a todos vocês e este Fala Carlão vai ficando por aqui. Bye, bye.